Oi, gente, eu sou a Mariana, vou estar dando aula de Química para vocês esse semestre. Espero que esteja tudo bem com você, que você não esteja tão entediado assim nessa quarentena. E vamos lá. Oi, gente, eu sou a Mariana, vou estar dando aula de Química para vocês esse semestre. E antes de começar, eu queria dizer que eu preparei essa aula esperando que vocês já saibam a matéria do primeiro bimestre. Então, eu vou deixar o meu número aqui, caso você tenha uma dúvida, não só sobre matéria do primeiro bimestre, tanto quanto uma dúvida que você tiver durante a aula, vocês podem me mandar mensagem que eu vou tentar responder da melhor maneira possível. Então, vou lá. A nossa primeira matéria foi reatividade. Reatividade é uma propriedade periódica, ou seja, tem a ver com a tabela periódica. E na tabela periódica, ela é dividida em três principais grupos: os metais, não metais e os gases nobres. Os não metais, que é essa parte em rosa, eles têm uma tendência a ganhar elétrons. Por quê? Porque eles estão localizados num local de alta energia de ionização. Alta energia de ionização a gente aprendeu no mês passado. E para ter uma alta energia de ionização, você tem que estar mais para cima e o mais para a direita possível. Então, eles estão localizados bem nessa área de alta energia de ionização. Por isso, eles têm uma tendência a ganhar elétrons. Já os metais, que é essa parte em laranja, eles têm uma tendência a perder elétrons. Por quê? Porque eles estão localizados em uma área de baixa energia de ionização. Porque eles estão numa área que não encaixa nos padrões do que seria uma alta energia de ionização. Por isso, eles tendem a perder elétrons. E a gente também tem os gases nobres. Os gases nobres a gente viu no mês passado e eles não ganham nem perdem elétrons, eles continuam do jeito que estão. Então, a gente vai começar com metais. Os metais, eles fazem parte a maior parte da tabela periódica. Então, vão ter metais que são mais reativos do que outros. Nesse caso, os metais alcalinos, eles são os mais reativos e os metais nobres são os menos reativos. Porém, normalmente a gente não vai encontrar eles dessa forma de termômetro aqui, do maior para o menor. A gente vai encontrar eles assim. Opa, assim. Isso significa que o mais para a esquerda ele é o mais reativo e o mais para a direita é o menos reativo. Também tem a questão da nobreza. A nobreza é o mais para esquerda é o menos nobre e o mais para direita é o mais nobre. Então, aqui, voltando para o termômetro, os metais alcalinos eles são os mais reativos. Aí depois vem metais alcalinos terrosos, alumínio, metais comuns e H. H é hidrogênio. Ele não é considerado metal, a gente não considera ele metal, mas ele tem a capacidade de perder elétrons, então a gente coloca ele nessa fila de reatividade. E por último, os metais nobres sendo os menos reativos. Agora, com os mais nobres, metais nobres, obviamente, depois vem hidrogênio, metais comuns, alumínio, metais alcalinos terrosos e metais alcalinos. É o contrário. Reatividade, quanto maior a reatividade, maior a facilidade de perder elétrons. Então, por exemplo, o K aqui que eu coloquei, ele vai ter uma maior facilidade de perder elétrons do que qualquer um aqui, do que o E, o BA, o NA ou o MG. Ele vai ter uma capacidade maior de deslocar esse elemento da tabela periódica. Vamos fazer alguns exercícios para vocês, se vocês entendem um pouco mais, porque eu acho que eu falando aqui não vai adiantar nada. X, Y, Z e W, dos quatro, apenas XY reage com ácido sulfúrico produzindo sulfato e gás hidrogênio. Então, ácido sulfúrico, ele é HSO. Então, X e Y, eu vou colocar Y aqui, eles têm a capacidade de deslocar o hidrogênio aqui. Então, eles têm a capacidade de fazer com que hidrogênio vire uma substância simples. E o Y também tem essa capacidade. Então, X e Y
são mais reativos do que H, produzindo sulfatos e gás de hidrogênio. Em reações de deslocamento, Z é capaz de deslocar W. Então, Z é mais reativo do que W. Y é capaz de deslocar X. E Y é mais reativo que X. Se ele tem a capacidade de deslocar, ele é mais reativo. Então, vamos lá. Y é o mais reativo. Aí depois vem X, H, Z e W. Com base nessas informações, pode afirmar-se que X é o mais reativo e Z é o mais nobre. Então, não, porque Y é o mais reativo e W é o mais nobre. Não. Y é o mais reativo e X é o mais nobre. Não. Y é o mais reativo e W é o mais nobre. Esse daqui, tá certo? A fila de reatividade dos metais mais comum é a seguinte: K, Ba, Ca, Na, Mg, Al. Continua. É a reatividade crescente. Então, isso significa que esse é o mais reativo e esse é o menos reativo. Que esse é o menos nobre e esse é o mais nobre. Considerando essa fila, assinale a alternativa cuja reação química não ocorre. Vamos para o primeiro, Mg e Cu. Mg está aqui e Cu está aqui. Mg é mais reativo que Cu, então Mg tem a capacidade de deslocar Cu. Então aqui está certo. Ca, Fe. Ca está aqui, Fe aqui. Ca é mais reativo que Fe, então Ca tem a capacidade de deslocar Fe. Então tá certo. Hg e Zn. Hg está aqui e Zn. Zn é mais reativo do que Hg. Então, continua a mesma coisa. Não acontece nada não acontece nada porque ele não tem a capacidade de deslocar Zn. Então, essa é a reação química que não ocorre. Por último, vamos conferir o Cu. Cu está aqui e Ag está aqui. Cu é mais reativo do que Ag, então troca, tá certo. Na reação entre zinco e ácido clorífico, há a formação de um gás altamente inflamável. Esse gás é o ácido clorífico. É bom decorar o que é essa substância. É HCl, tá? E zinco é Zn. Então, ele está dizendo que Zn é mais reativo do que H, tá? Porque há a formação. Então, há a formação, então Zn é mais reativo que H. Então, eles trocam de lugar. H e ZnCl. A formação de um gás. Como eu disse, H é gás de hidrogênio. Então, é a terceira. Nessa da aula, eu comentei sobre os não metais. Os não metais, eles são aqueles que têm uma tendência a ganhar elétrons por estar numa área de alta energia de ionização. No caso dos não metais, quanto mais reativo, mais facilidade dele para ganhar elétrons, ao contrário dos metais. A fila de reatividade dos não metais vai ser praticamente a mesma sempre. Então, vai ser o flúor, o oxigênio, o cloro, o bromo e o iodo. Lembrando que esse 2 aqui sempre tem que estar com um elemento. E depois a gente vai entender um pouco melhor por quê, mas sempre você vai ter que escrever ele desse jeito. A fila de reatividade como eu comentei, esse daqui é o mais reativo e o iodo é o menos reativo. Eles têm uma tendência a virar ânions e a fila de reatividade ajuda a saber se o metal vai tirar ou não um elétron de um ânion. Então, vamos fazer alguns exercícios para entender um pouco melhor o que seria isso. Complete a equação que ocorre e também escreva nas formas iônica de acordo com a fila de reatividade dos não metais. Se a reação ocorrer, escreva após a seta não ocorre. Se a reação não ocorrer, escreva a seta não ocorre. Então, a fila de reatividade é F2, O2, Cl2,
Br2 e 2. F2 mais 2NaCl é igual a 2AF mais Cl2. F está aqui na fila de reatividade e Cl está aqui. Então, isso quer dizer, como F é mais reativo do que Cl, ele tem a capacidade de mover Cl. Então, fica assim, tá certo? Fica 2NaF mais Cl2. Lembrando que você depois você faz o balanceamento. Vamos ver que você vai ter que fazer o balanceamento. E a gente aprendeu isso no mês passado. Agora a segunda, que é Cl e F, Cl não tem a capacidade de conseguir mover F, então essa equação não ocorre. Dadas a reatividade em ordem decrescente dos halogênios FCl, BrI, a equação correta é NaFCl. A equação incorreta é NaFCl. F está aqui e Cl aqui. Cl não tem a capacidade de mover F, então de primeira essa questão já é errada. Agora a segunda é 2NaF2, NaI e EF e F. F tem capacidade de mover I, então essa está certa. Na e Cl, Br e Cl, Br está aqui, Cl está aqui, então Cl tem capacidade de mover Br, está certo. Na I e Br, I está aqui e Br está aqui. Então, Br tem a capacidade de mover I, então tá certo. E Br e F tem a capacidade de mover Br, então também tá certo. Ligação metálica é uma ligação onde os metais se ligam. Você sabe que os metais têm algumas propriedades, que eles serem sólidos na temperatura ambiente, menos mercúrio, mas ele é uma exceção, e é que eles têm uma tendência a perder elétrons. Então vamos usar um metal, por exemplo, que é o sódio. Isso é um N. Ficou esquisito, mas tudo bem. O sódio, na distribuição eletrônica, ele tem na primeira camada 2. É assim que a gente escreve ele em distribuição eletrônica. Então a gente vai fazer com que isso for o cátion dele, bem entre aspas, porque a gente ainda tem esse último elétron aqui na camada de valência. E a gente vai escrever ele assim. Então, essa parte aqui é positiva, que é essa parte aqui. E essa parte aqui é o elétron que está faltando da camada de valência. O que acontece é que, como os metais eles têm uma tendência a perder elétron, e a gente encontra eles dessa forma aqui, esses elétrons eles ficam andando por toda essa retícula cristalina. A retícula cristalina é essa estrutura de cátions. E então eles ficam trocando de lugar e isso faz com que eles tenham uma mobilidade muito grande. Esses elétrons eles ficam livres e a gente chama esse mar de a gente chama esse monte de elétron de mar de elétron ou de nuvem eletrônica. Os metais eles têm algumas características. Uma das características deles é a capacidade de conduzir energia elétrica. Então, isso acontece porque aqui é uma pilha, tá? Não sei se dá para entender se é uma pilha ou não, mas tudo bem, é uma pilha. E aqui são os átomos e os elétrons. Vão ter dos dois lados. Então, quando a gente aciona, esses dois elétrons, eles são consumidos pela energia.
E o que acontece é que abre um buraco aqui. E quando esse buraco abrir, esse elétron aqui, ele passa a tentar cobrir esse buraco. Só que aí quando ele sai dali, ele abre outro buraco. E aí esse elétron aqui, ele tenta cobrir esse buraco e esse daqui tenta cobrir esse buraco. E o que acontece é que isso daqui consegue transmitir energia elétrica. E é por isso que os metais eles têm essa capacidade. Outra propriedade deles é que eles têm um brilho. Esse brilho acontece porque esses elétrons eles interagem com a luz solar, fazendo com que o metal tenha algum brilho. Existe também a mobilidade deles, maleabilidade, na verdade, que é de chapa ou de fio, que a gente consegue mover eles. Então, se a gente aplicar alguma força, a gente consegue fazer com que eles se movam. E por isso que a gente consegue mexer neles. Eu não vou passar eu não vou fazer nenhum exercício desse, na verdade, porque é muito simples. Vocês podem entrar na página 168, exercício 4, ou 169, exercício 5, e vocês podem fazer, mas eu achei bem simples, então eu não vou colocar para vocês pra gente fazer. Eu também vou falar sobre as ligas metálicas. Ligas metálicas são misturas entre metais. Eu vou mostrar, por exemplo, um ouro, o outro 18 quilates, que é mais o Cu mais a prata, que é o Ag. Aí vai ser 75% ouro, 12,5% cobre e 12,5% prata. E a gente faz isso porque o ouro ele é um metal muito maleável, é tão maleável que se a gente colocasse ouro puro e esfregasse um pouquinho em qualquer lugar, sairia ouro. Ele Então a gente faz isso para aumentar a resistência dele. Outro que a gente faz para aumentar a resistência é o aço, onde a gente coloca ferro. Ui, eu não sei desenhar direito, Jesus amado. A gente faz o ferro e e esses são os elétrons e esses aqui vão ser o carbono. O átomo de carbono é muito menor do que o átomo de ferro. Então, o átomo de carbono ele fica entre o átomo de ferro. E um pouco de carbono já no ferro dá uma resistência muito maior para ele, formando o aço. Também não vou passar nenhum exercício dele, porque eu achei bem simples também. Mas você pode ver no capítulo 7, página 172, o exercício 4, página 171, exercício 1 e 168, exercício 3, que eu acho que dá para entender um pouco melhor. Eu acho que vocês conseguem fazer já só com essa explicação. Gente, eu vou falar sobre a ligação iônica. Ligação iônica é a interação entre o metal e não metal. Nesse caso, eu vou usar o sódio, que é um metal do grupo 1 alcalinos. Ele tem baixa energia de ionização, então ele tem tendência a perder elétrons e ele tem um elétron na camada de valência. O outro, eu vou usar também um não metal, cloro. Ele é um não metal, grupo 17, halogênios, alta afinidade eletrônica, então ele tem uma tendência a ganhar elétrons e ele tem 7 elétrons na camada de valência. Como eu disse, a interação deles é chamada de ligação iônica. E o que acontece? Quando um metal se aproxima de um não metal, o núcleo do não metal atrai fortemente os elétrons na camada de valência. Significa, o 1 da camada de valência do sódio, ele se transfere ao cloro, deixando o cloro com 8 na camada de valência, deixando os dois com 8 na camada de valência. A gente escreve a soma em forma de estrutura de Lewis, que é Na positivo, Cl
E esse 8 que a gente deixa no final da camada de valência 2, ele tem também uma semelhança com os metais, os gases nobres, que os gases nobres são substâncias estáveis e de baixa reatividade. Elas são encontradas como substâncias simples formadas por um único átomo, e eles não têm tendência a nem ganhar e nem perder elétrons. Agora eu vou falar um pouco da teoria de octeto. Através da teoria de octeto, a baixa reatividade dos gases nobres levou os químicos a relacionarem um elemento possuir 8 elétrons na camada de valência ou 2 na camada K, a distribuição eletrônica estável. Após a ligação, os átomos participantes ficam com 8 elétrons na camada de valência ou 2 elétrons na camada de K. Aí eu vou dar um exemplo de fazer a ligação intriônica entre 20 Ca e 8O, que é cálcio e oxigênio. O cálcio é o metal do grupo 2 alcalinos, baixa energia de ionização e tendência a perder elétrons. Oxigênio não metal, grupo 16, cálculo gênios, e tem uma tendência a ganhar elétrons. A conta a gente faz mais ou menos dessa forma. A gente pega Ca mais O e a gente transfere esses 2 elétrons para o oxigênio, deixando o cálcio com K2, L8 e M8, e o oxigênio a gente deixando eles com K2 e L2. E a gente escreve isso na estrutura de Lewis como Ca2 mais O. Você teria que colocar esse 2 menos ali no final, mas não cabe. E é isso. Então, gente, eu vou começar falando sobre ligação covalente. Eu queria começar falando sobre um pouco da nossa atmosfera. A nossa atmosfera é composta de nitrogênio, oxigênio, H2O, CO2 e O3. E como a gente pode explicar a formação dessas substâncias sem os metais? Com isso, a gente pode explicar pela atração dos elétrons. Então, eu vou usar como exemplo o hidrogênio. Quando existem duas moléculas de hidrogênio, o hidrogênio tem um elétron na camada de valência, e eles se encontram, um elétron, um elétron. Os núcleos eles podem compartilhar os mesmos elétrons. Então, os dois núcleos eles atraem os elétrons. Então, é o compartilhamento de elétrons. Essa atração é chamada de compartilhamento. Chamamos esse compartilhamento também de ligação covalente. As substâncias formadas com esse tipo de ligação são denominadas moléculas. Existe também a molécula do cloro, que a do cloro ela tem 8 na última camada de valência. Tem 7 na última camada de valência, desculpa, então vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse núcleo, ele vai puxar tanto esse elétron, esses dois vão puxar tanto esse elétron, quanto esse puxa esse daqui puxa esse. Então, os elétrons, eles podem ser compartilhados. E nesse caso, existe a teoria do octeto, porque fica 8 nas duas camadas. E existe uma outra forma, eu falei na última aula sobre
sobre a estrutura de Lewis. E aí a gente vai ensinar como fazer. A regra é você escrever o símbolo do elemento. Eu vou usar o cloro, Cl. Verifique o número de elétrons na camada de valência, no caso é 7. Escolha um lado para colocar o primeiro elétron. Então, eu vou utilizar o horário. Então, eu vou começar aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. E escolha um sentido horário e coloque os elétrons ao lado até esgotar espaços livres e coloque os elétrons livres faltantes formando os pares. Então, a gente representa assim, a gente posiciona assim os elétrons, e aí quando tem o compartilhamento de elétrons, a gente representa dessa forma aqui. Isso indica que há o compartilhamento dos elétrons, ou seja, uma ligação covalente. É bem simples isso, é realmente bem simples. Então, se vocês quiserem fazer alguns exercícios, vocês podem fazer do capítulo 7, página 169, o exercício 8, do capítulo 7, de novo, a página 169, exercício 9, 170, exercício 10 e 172, exercício 5. Mas eu realmente achei bem simples e é isso. Acabou a aula. Eu sei, tá todo mundo cansado por causa dessa quarentena. Espero que todo mundo esteja bem, que tenha entendido alguma coisa nessa aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar no Instagram do ARPA. Eles vão responder para vocês. E é isso. Muito obrigada e tchau.